fica aqui então agora. Esse é o Valmir, e ele vai contar o que Deus tem feito à alma dele. Deus abençoe, querido. A paz do Senhor, igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que, se eu for contar o meu testemunho na íntegra, eu preciso de mais de um culto. Porém, o nosso tempo ele é escasso. Então, eu vou contar só a partir do momento que eu retornei para o Senhor Jesus. Aconteceu o seguinte, irmãos. Eu estava numa situação, digamos assim, no fundo de um poço. E não contente, eu cavoquei mais um pouquinho e fui mais profundo ainda. Só me restava olhar para cima, olhar para o Senhor. Não tinha outra coisa para mim fazer. E, ressaltando novamente, é falsa a ideia de que o cara vira bandido, o cara vira mafioso, o cara vira a escrotagem do mundo, porque ele nasceu num mundo de uma família desfeita, nasceu numa situação de necessidades. Essa ideia é falsa, porque eu venho até de uma família com uma condição financeira razoável. No entanto, eu virei um tremendo de um bandido. Mas, para a honra e glória do Senhor, tudo o que aconteceu na minha vida foi no decorrência das drogas, das bebidas, das farras, dos envolvimentos com pessoas de baixo nível e do mais alto nível. Enfim, todas elas tinham alguma coisa em comum. Elas eram pobres de espírito. Porém, hoje eu estou aqui para contar que, num belo dia que eu não sabia mais o que fazer com a minha vida, já tinha perdido meu pai e minha mãe, meu casamento já tinha se acabado, eu tinha gastado o que eu tinha e o que eu não tinha com os meus pais, honrei até o final tudo que eu fui da forma que eu pude. E, enfim, eu saí da minha casa ali no São Marcelo, um dia lindo, uma brisa gostosa, porém com meu coração pegando fogo de tristeza. Eu me deparei com quem? Com Ramos, com o pastor Carlos Ramos. E ele disse assim para mim: Valmir, eu acho que você deveria voltar para sua casa, você deveria voltar para a missão, porque, como eu disse, eu aceitei Jesus na missão, migrei para Pinheiros, fiquei anos e anos na Pinheiros, e me desviei, simplesmente não me afastei, eu me desviei do caminho do Senhor, mergulhei de cabeça. Quem está aqui, me conhece na íntegra, sabe do que eu estou falando. E o pastor Carlos me disse: Valmir, vai para a missão, lá nós falamos a mesma língua. E o pastor Carlos está nessa caminhada há muito tempo. A última vez que eu havia visto o pastor Carlos foi num acampamento de jovens que o pastor Kamakura fez uns milagres na nossa frente ali, que foram, como é que eu posso dizer, impactantes, vamos falar dessa forma. Aí, não obstante, eu encontrei aquele homem ali, ó, e aquela mulher ali, ó, que me conhecem há décadas, sabem a loucura que eu era, o doido que eu era, o pirado que eu era, tanto que as autoridades, na época, eles tinham até um pouco de receio, porque eu não era uma pessoa comum, não era mesmo. Um detalhe muito importante em cima de tudo isso é que eu nunca fui vagabundo, porém,
eu era um tremendo de um bandido. Mas Deus, Ele transformou minha vida. Porque se você acha que você não tem jeito para algum filho, para algum parente, ou para você, ou para a sua doença, ou para o seu problema, o Deus é o Deus do impossível, e Ele pode todas as coisas na sua vida. Porque para transformar a minha vida, foi só Ele. Só o Senhor Jesus. E através dessa minha volta para casa, um dia eu vim numa quarta-feira no culto, assisti o culto normalmente, mas meu coração estava esmiuçado. Aí eu vi naquele folhetim que na sexta-feira haveria um encontro de homens, uma rede de homens. E eu vim na sexta-feira, naquele encontro de homens. E lá embaixo daquele templo, o apóstolo Vilmar veio conversar comigo. Eu todo triste, nervoso, porque no dia, inclusive, que o pastor Carlos falou comigo, eu tinha acabado de vender minha caminhonete, tinha acabado de vender meu carro, porque eu tinha que pagar as minhas dívidas com aquilo que eu gastei com a minha mãe, com os meus pais, com o câncer deles. Eu falei para esse apóstolo, olha que situação que eu estou, não tenho dinheiro nem para me pagar minha energia elétrica, minha água. Um cara que vivia 1 quilo de ouro no pescoço, 1 quilo de ouro nos braços. E como é que pode isso? Como que eu vou aceitar tudo isso? Não tem como. Sabe qual foi a resposta dele? Creia numa coisa. Deus tem um propósito na sua vida. Tenha fé. Acredite. Ele vai fazer. E nesse período, nesse meio tempo, a bispa vendo a minha situação, ele me acolheu naquele sítio, depois de uma conversa longa que nós tivemos dentro de uma piscina, né, apóstolo? E eu sei que muita gente aqui, algumas pessoas, até falaram para ele, não, você é louco com esse cara lá. Mas para a honra e glória do Senhor, deu certo. No começo teve uns esbarrão, sim, mas funcionou, porque 2 pequenos detalhes. Eu, desde pequeno, sempre tive cavalo e gostava de cavalo, gosto do animal. E, em segundo plano, que eu precisava mudança de vida. Eu olhava naquele espelho, eu não me conformava. De me ver daquele jeito, com 42 quilos. Olha que situação cheguei a ficar. E com toda a força do mundo, com todo o amor do mundo, o bispo Sueli e o apóstolo não só me impulsionaram, cuidaram de mim, o que fazem até hoje, para ser bem franco, cuidam de mim até hoje. E eu sei o que é viver com o muito, mas também agora aprendi a viver com o pouco. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor, Ele tem sido na minha vida aquilo que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Como eu estava falando, debaixo daquele templo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu, procurando o apóstolo, eu indo para aquele sítio, eu comecei a tocar o barco ali, comecei a cuidar dos cavalos, a cuidar do sítio. E ali eu presenciei vários
Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Foram vários milagres naquele lugar. E um deles é aquela clínica que está saindo. Só eu sei o que esse homem orou, o que essa bispa orou. O quanto eles pediram, o quanto muitos irmãos aqui viram a minha luta na oração em cima daquela clínica, em cima daquele centro terapêutico. E um dos milagres mais impactantes da minha vida naquele lugar, eu vou contar, não me importa se alguém vai acreditar ou deixar de acreditar, eu orei ao Senhor que isso tinha que ser dito, isso inclusive vai estar no livro, mas eu vou contar de antemão para os irmãos. Um belo dia eu estava sentado debaixo daquele pé de uva de morcego, quem não sabe o que é aquela árvore que fica em frente à casa de boneca, quem conhece o sítio sabe o que é. E eu sentei num toco daquele e falei, para mim não tem mais jeito, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Naquele dia eu falei, eu vou explodir a minha cabeça. Tanta coisa passou nos meus pensamentos. Não posso fazer isso aqui no sítio. Como é que vai ficar a Missão Paz e Vida com um cara com miolo tudo espalhado pelo chão aqui? Como é que eu vou fazer? Isso não está certo. Quando eu menos esperei, eu senti aquela fungada quente do meu rosto, do meu lado, assim. Aquilo esquentou. A hora que eu olhei, era o Terimã, o cavalo. Ele cutucava a minha cabeça assim, e eu brigando com ele. O que você quer, Terimã? O que você quer? Já te dei comida, já te dei tudo, o que você quer? E ali, aquele cavalo sentou. Ele sentou como se fosse um cachorro. Sentou. E o mais interessante é que os outros animais ao meu redor, eles ficaram de costas para mim. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, como se estivessem me protegendo de alguma coisa. E eu pedi para Deus, Senhor, o que é isso? É o Senhor ou o quê? O que está acontecendo? De repente eu escuto lá no portão, o pai chegou, o pai chegou. Quando falava isso, vinha guloseimas para os cavalos e principalmente para mim. E eu levantei, sentei naquele dormento, onde tem o galpão. Eu não abri minha boca, eu não falei nada, simplesmente veio, o apóstolo olhou para mim e disse, quem diria, hein, Valmir? Você pensou que Deus tinha esquecido de você, hein? Aquilo me arrebentou, aquilo me mostrou que Deus, Ele pode todas as coisas, que é o Deus que Ele transforma, que é o Deus que muda, independente daquele que está no mundo, nesse mundo escroto que vive, porque o mundo ele é escroto, não oferece nada de bom, só o que não presta. E eu gostava daquele mundo que não prestava. Nunca imaginei que esse mundo que vivo hoje é muito melhor que aquele mundo sujo. E só posso falar uma última coisa, que o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui, independente daquele que está aqui ou não, aquele que está me vendo por ali. Saibam uma coisa, o Espírito Santo está pairando na cabeça de cada um de vocês aqui. Eu estou vendo Deus operar hoje aqui no coração de pessoas que estavam endurecidos, que estavam achando que tudo estava difícil. Por que eu não ganho mais? Por que não acontece isso para mim, acontece para outro e não acontece para mim? Deus está mostrando que Ele tem o tempo dEle. E o tempo dEle não é o nosso. Porque nem sempre o que é de muito mais na sua vida
é o melhor de Deus. Às vezes, o menos do que você imagina é muito melhor para você. Pode ter certeza disso. E uma coisa é certa, como diz lá em Ageu, capítulo 2, a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Pode ter certeza disso. Amém, meus irmãos? Que fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. O pai chegou. O pai chegou. Eu lembro desse dia, a carretinha cheia de manga, de goiaba, de capim, para os cavalos, que quando eu chego lá, eu falo para eles, o pai chegou, o carro da alegria chegou. Aí aquele tropel, né? Mas mal sabia eu que quem estava precisando mesmo que o pai chegasse era o Valmir. Se Deus pode usar a fungada de um cavalo no pescoço de alguém que está desesperado, o que dirá então, o que Ele poderá fazer para você essa noite, se você crer?